Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Vamos nos unindo às falanges do bem, do Dr. Fritz, Dr. Frederic, Dr. Jean, Dr. Joseph, pedindo ao alto que possa nos dar sustentação, unindo-nos aos médicos do espaço, da Preta Velha, Cigana, Índios, Caboclos, Boiadeiros, Guardiões, que esses irmãos nos assistam nesse momento, para que possamos, através dessas vibrações, alcançar a todos aqueles necessitados, todos esses irmãos que se ligam a nós através das preces, das orações, todos esses nomes que fazem parte de nossas listas, que eles sejam iluminados com muito amor. Hoje nós vamos aproveitar o dia, a nossa preleção, para refletirmos sobre as provas que passamos, sobre a questão de bem passar por elas ou não. Nosso mestre deixou-nos uma recomendação, diríamos que palavras consoladoras, na qual ele procura trazer para nós a serenidade para os momentos de provas que passamos durante a existência. Ele diz que os aflitos serão consolados, que estes necessitam ter paciência, ter amor, passar pela prova, pois eles serão os primeiros a serem recebidos no reino dos céus. Essa passagem é muito difícil, porque quando estamos no meio de nossas provas, fica difícil de nós aceitarmos que aquele mal, aquela dificuldade, seja necessária, pois sempre achamos que pelo nosso esforço, uma vez que já somos conhecedores de suas leis, que já procuramos praticar o bem, que já procuramos aceitar as nossas falhas e procurar diminuí-las, levando harmonia em todos os momentos que temos com o nosso irmão, com os nossos irmãos, nós acreditamos que por isso não necessitaríamos passar por esta prova, por esse momento difícil. E por isso, a mensagem do Mestre nos ensina, nos convida a passarmos por esta prova sem sofrimento, sem aumentar o nosso martírio, a nossa dor, através da aceitação, através da resiliência, de maneira que tenhamos paz no momento da prova e com a consciência que nos é facultada através do aprendizado que desenvolvemos pelas escolas, pelos estudos, pela fé, que essa consciência seria para nós uma maneira de fortalecer o nosso caminho, de fortalecer-nos para que durante essas provas nós pudéssemos ter mais serenidade, mais confiança, pois até ele mesmo passou por essas provas. Quando olhamos a sua história, percebemos que uma boa parte dela foi diante das lutas. E a parte principal que nos ficou de exemplo é exatamente essa prova final, esses exemplos finais de luta diárias, pois ele a cada dia esteve em lugares de grande dificuldade, passando por todas as formas de provação. Teve os problemas em sua família, com os quais não reconhecia, não entendia o seu trabalho. Teve os problemas com as casas religiosas, religiões da época, pois era perseguido devido à sua alta capacidade, devido ao seu alto amor. Teve problema com aquela perseguição
social da própria condição que a Galileia, que Israel passava. Então nós percebemos que ele teve todos os tipos de prova. Teve as perdas familiares, pois sabemos que o seu pai José também o deixou bem cedo. Então nós percebemos que ele, em todos os momentos da sua história, esteve diante das provas como nós mesmos, apesar de não necessitar. E o convite que ele fez a nós, era justamente de aceitarmos essas provas diante do quadro que nós vivemos, pois sabemos que nenhum de nós é merecedor de encontrar essa paz duradoura, permanente, pois ainda estamos sendo melhorados pelas nossas ações, pela nossa vontade. Somos melhorados pelos testes que passamos durante a vida. E essas melhoras acontecem principalmente quando nós sabemos aceitá-la. Porque não podemos dizer que nós vencemos uma prova se temos a revolta dentro do coração. Esse caminho que nós escolhemos necessita ser trilhado com amor. Porque é somente através do amor que essas provas têm valor. A gente pode se pensar, mas não é Deus que manda as provas? Olha, devemos entender que Deus jamais nos deseja o mal. Ele criou leis que regem toda a vida, toda a nossa vida. E essas leis, automaticamente, elas nos trazem para o aperfeiçoamento. E se nós passamos por uma dificuldade hoje, isso é devido aos nossos atos do passado, pois basta olharmos para o histórico do nosso planeta para sabermos que não devemos ter sido nenhum ser merecedor de tanta luz assim, tanta paz, que tivesse uma vida tranquila. E quando olhamos também a história dos grandes espíritos que passaram pelo planeta, mais ainda aumenta a nossa diferença. Pois quando vemos Chico, Madre Teresa, São Francisco de Assis, todos tiveram uma vida de muitas lutas, muitas dificuldades. Então quem somos nós para termos somente facilidades? Ele lembra que no Evangelho nós temos uma lição interessante que ele fala a respeito daquelas dívidas, né? Daquele ser que, tendo lá uma dívida gigante, em determinado momento ele é chamado pelo Senhor e fala para ele: olha, se você pagar apenas uma pequena parte dessa dívida, então eu lhe perdoo a dívida inteira. É claro que este devedor fica feliz, pois era muito grande a sua dívida e ele, graças a essa benevolência, pode quitá-la. E esses somos nós. Né? Nós somos este ser, né? Esse devedor que recebemos as provas decorrentes das nossas próprias ações do passado, e através dessas ações que geraram esse débito, nós somos convidados pelos méritos de termos mudado a nossa condição, pois no passado também o nosso conhecimento era diferente. Realmente não tínhamos essa mesma condição que nós temos hoje, de conhecedores das leis divinas. Então, por isso, ele nos permite quitarmos esse débito com uma parcela. E nós, de comum acordo, aceitamos. Mas ao chegarmos à vida terrena, nós esquecemos desse acordo. E por isso, nos revoltamos muitas vezes diante das provas. Se não nos revoltamos contra Deus, ficamos revoltados contra a própria situação, mas que de alguma maneira acaba sendo essa revolta contra o Pai, pois afinal as leis que foram criadas foram feitas por Ele. Mas se nós soubermos verdadeiramente passarmos pela prova com resignação, aceitando-a, vibrando amor, procurando também o perdão, pedindo perdão também, porque sabemos que temos muitas dívidas com outros irmãos,
pedindo perdão ao Pai, sendo afinal tranquilos, sendo mansos nesta situação, não nos revoltando. Com certeza essa dívida tem um outro valor. E esse pagamento que fazemos pelo sofrimento, não pela dor em si, mas pela conscientização, por nos colocarmos até na condição do outro que em algum momento tenhamos praticado o mal. Então, quando temos essa postura, fica muito mais fácil. Quando tiramos a revolta do nosso coração e aceitamos as provas e as encaramos com a devida leveza, com a devida seriedade, sem acusarmos ao outro, sem acusarmos ao Pai, aí nós conseguimos realmente quitar esse débito. Portanto, esse é o nosso caminho. Praticar a paz, praticar o amor, mesmo diante de nossas provas. Pois em qualquer momento, se olharmos ao lado, nós sempre encontramos alguém com condições bem mais difíceis. Então, se essas condições não são fáceis para nenhum de nós que estamos aqui no planeta Terra, então devemos ter um pouco mais de aceitação, de resignação, que através deste momento conseguimos a quitação de débitos anteriores. Então vamos agradecendo ao Pai pelas provas que nós temos, pois sabemos que temos muitos irmãos, muito mais, passando por dívidas, por provas muito maiores que a nossa. E que essa prova aceitada, compromissada desde antes do nosso nascimento, possa ser redentora para as provas, para as dificuldades que nós teríamos. Esperamos poder compartilhar com aqueles que estão ao nosso lado esse sentimento de harmonia, de amor, para que eles também tenham força, porque não somente nós que passamos pelas provas da matéria somos atingidos. Os que nos amam também necessitam desse amor, necessitam dessa perseverança, pois eles também sofrem tanto quanto nós. E assim devemos auxiliar o Pai, dando força a eles para que nos auxiliem de volta, dando amparo naquilo que necessitarmos. Vamos agradecendo aos mentores pelas nossas inspirações e vamos aproveitando para lembrando-nos que hoje é o dia em que nós trabalhamos em nome daqueles que presencialmente nos visitam costumeiramente, mas que em virtude do quadro não tem conseguido receber o amparo dos doutores, do Dr. Fritz, Frederic e sua equipe, da equipe do Dr. Jean, dos médicos do espaço, do toque magnético. E sabemos que a dor não espera, nós temos que esperar esse momento passar, mas a dor continua presente. E por isso vamos mentalizando o nosso trabalho, para que a casa iluminada neste momento possa receber a essa grande quantidade de irmãos necessitados, muito maior do que aquela que presencialmente nos visitam. Vamos vibrando, cada um de nós que tem o seu papel importante neste momento, coloca-se a postos, acolhendo com amor, com respeito, com carinho, procurando encaminhar, procurando até conversar com os irmãos necessitados, ajudando-os a encontrar aquele local aonde eles serão tratados. Encaminhamos aqueles irmãos que vão para a sala do Dr. Fritz e Dr. Frederic, aqueles que vão para a sala do Dr. Jean, para a sala dos médicos do espaço, para a ala do toque magnético. E aproveitamos também para todos aqueles que passam pela prova do Covid sendo encaminhados para a ala que foi montada especialmente para atendê-los. Vamos assim mentalizando essas equipes atuantes multiplicadas por tantos quantos sejam aqueles irmãos com a vontade de auxiliar o próximo. Todos os médicos, não apenas do espaço que estão atuantes, mas também os médicos da matéria, que nesse momento são envolvidos com essa luz de amor, para que se fortaleçam. Envolvemos também os cientistas e os políticos,
para que eles tenham a sua responsabilidade iluminada, para que despertem para o bem que podem promover, para o bem que podem fazer. Vibremos nesse instante, para que todos esses irmãos sejam acolhidos e tratados, aqueles irmãos com câncer, com doenças difíceis, quase que desconhecida a cura pela matéria. Vibremos para que eles tenham uma sintonia nesse instante com os doutores e sejam tratados com muito amor. Vamos assim pedindo ao alto que faça essa iluminação em todos esses corações, limpando as energias densas do medo, da ansiedade. Pedimos ao Pai que envolvam também aqueles irmãos que são tratados pelo Dr. Jean, que essa equipe valorosa possa iluminá-los, tratando a cada coração que lá chega, tanto os irmãos, tanto pacientes da doença física, quanto das doenças espirituais, da depressão, da ansiedade, que todos se sintam abraçados com muito amor. Vibramos pela equipe dos médicos do espaço, da Preta Velha, da Cigana, dos índios, dos caboclos, que todos esses irmãos possam acolher a esses doentes da matéria e do espírito que lá chegam, pois sabemos que muitos são aqueles que sentem o seu sofrimento decorrente de irmãos desencarnados e que nesse momento também são acolhidos, também são levados com amor para os locais do espaço, para os hospitais onde serão tratados. Vibramos nesse momento para que cada companheiro que necessita daquele toque especial, do grupo do toque magnético, que alivia as dores, alivia a pressão, alivia a ansiedade. Com muito amor pedimos que todos sejam envolvidos nessa luz, para que sejam acolhidos, que os seus corações também sejam tratados com a esperança e a fé. Que todos esses irmãos entendam, consigam sentir, pois sabemos que a visão, a percepção do mundo espiritual não é igual para todos e, portanto, nem todos podem ver os irmãos que estão lá atuando, procurando auxiliá-los, mas que todos sintam essa energia de amor, de maneira a fortalecer-lhes a fé, para que possam nesse momento encontrar a paz, para que possam ser atendidos pelo plano espiritual que os mostrará que tudo que estão vivendo tem um motivo, mas que esse motivo tem um valor e que esse valor ajuda na sua melhora. Que a sua fé, que a fé de todos os familiares, todos os irmãos que juntos formam esses grupos familiares que são comprometidos entre si pelos próprios momentos do passado, pelas vidas anteriores. Que todos se fortaleçam, se apoiem, que todos se auxiliem para passar pela prova que estão vivendo. Mentalizamos uma camada de luz, simbolizada pelo amor de Maria, que vem até nós neste momento, para abraçar a tantos filhos queridos, tantos irmãos, como o próprio Mestre Jesus o disse. Todos somos capazes de fazer o que ele fazia, o que ele fez, e, portanto, somos todos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai, com a mesma capacidade. Por isso, mentalizamos a cura dentro de nós, dentro de cada um de nós, que as nossas células, as nossas moléculas, que os nossos órgãos, nossos tecidos todos sejam iluminados com amor, para que a cura possa acontecer, a autocura fortaleça cada um, que as dores que se fazem presente em momentos difíceis possam ser transformadas em alegria, sejam retiradas de nós essas vibrações, que as matérias provindas dos medicamentos ou da nossa própria desorganização molecular do nosso corpo material possam ser retiradas neste momento pelas equipes que visitam os lares, visitam os trabalhadores, visitam aqueles irmãos que estão em nossas listas, que sabemos estarem em muitas provas, nas UTIs, nos hospitais, nos lares, especialmente aqueles que não têm nenhuma sustentação.
Vibramos para que cada irmão seja abraçado com muita fé e com muito amor. Vamos nesse instante envolvendo nossa companheira Márcia, para que ela possa, através das palavras lindas e a sua sonoridade, auxiliar-nos a elevarmos a nossa vibração, ampliando ainda mais aos corações que podem receber esse amor. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.